E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, aconteceram coisas que, que vieram a praticamente mesmo me derrubar, né? Então, eu tive depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Para a honra e glória do Eterno, eu fui salvo disso, certo? Que eu estava caindo num abismo sem fim. Mas como todo ser humano, orgulhoso, mundano, eu não segui o caminho que ele queria que eu seguisse na época. Porque eu senti uma presença muito forte de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Tudo bem. Procurei outros caminhos, né? Fui procurando outros caminhos que não eram eterno, que não tinham nada a ver com o eterno, que desonravam a vontade dele, que desonrava ele, que jogava o que Yeshua fez por nós no lixo e procurava outros meios que não tem nada a ver. Então, cada vez mais, com o passar dos anos, coisas foram acontecendo, problemas e mais problemas, tipo como se estivesse sufocando. Sempre gostei de assistir documentários, debates, entrevistas. E nessa época eu encontrei um debate, encontrei um vídeo da entrevista de um rabino chamado Rav Sani. E esse rabino falou de uma forma do Criador tão forte, tão impactante, que eu por pouco não me converti ao judaísmo ortodoxo. Eu gostei, fiquei apaixonado pela forma que ele falava do Criador, do Eterno, a forma de dedicação que os judeus têm com o Eterno. Então, isso daí, eu senti muito forte no meu coração no dia, um impacto muito grande. Então, eu senti que Deus estava me chamando ali. E eu agradeço muito pela vida do Rav Sani, porque o Eterno usou ele naquele momento para me dar aquela primeira fagulha, né? Uma outra fagulha, né? Ele já tinha dado uma atrás, um tempo atrás, só que eu não liguei, né? E um tempo depois, vinha a entrevista de um pastor chamado Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é arqueólogo, ele é um pastor adventista de sétimo dia. E eu já tinha olhado ele antes lá no Jô Soares, né? Há muito tempo atrás. Ele deu uma entrevista no Jô Soares. E essa entrevista do Jô Soares, fiquei, tipo assim, não é espantado, fiquei impressionado com o conhecimento dele. E muitas coisas que ele falava acabavam te fazendo ter interesse em buscar aquilo na palavra, ou saber se que esse cara está falando a verdade mesmo. Então, quando ele chegou num certo ponto da entrevista, ele disse o seguinte, perguntou para o entrevistador se ele já tinha assistido o filme Paixão de Cristo, aquele feito pelo Mel Gibson, e o entrevistador falou que sim, foi muito forte, que ele chorou muito e tal. E aí o Rodrigo Silva perguntou de novo, mas tu achou aquilo ali pesado, ele muito pesado? E aí foi que o Rodrigo Silva disse, e se eu te disser que o que aconteceu na realidade, tipo assim, foi 10 vezes pior do que aconteceu no filme? Aí, nessa hora eu fiquei assim, será que esse filme é tão... Tipo assim, deve ser leve pra ter sido 10 vezes pior. Fiquei pensando na época, né? Eu sei que sofreu, aceitava já isso daí, com certeza, acreditava que Yeshua era o Salvador. Mas eu queria entender aquilo ali. Então eu senti uma curiosidade dentro de mim que se acendeu e eu fui assistir o vídeo. Até então eu estava quase indo pro judaísmo ortodoxo, certo? E aí foi que eu assisti esse filme
E na hora que eu olho Yeshua passando por aquilo, carregando as culpas de antes dele, da época dele, e de todos nós que viríamos a vir no futuro, quando eu vejo aquilo, eu desabo, eu caio em mim, eu me prostro perante ao Eterno, e eu vejo que Ele é aquilo que aquele vazio que eu sentia na depressão, aquele vazio de que eu tinha me afastado dele, o vazio que eu sentia na depressão, foi justamente o que eu encontrei naquele momento, quando eu deixei que Yeshua entrasse no meu coração. Bem ali começou a acender essa fagulha de interesse, virou uma chama. E aí eu comecei a ler a palavra, a buscar, a ir atrás, a começar, mesmo sem saber hebraico, tentar estudar hebraico um pouco. E eu ainda não sei, certo? Só fico ali aprendendo algumas coisas. Então, eu comecei a me dedicar a aprender o hebraico para poder ver o que estava acontecendo, para poder ver o que o Eterno queria falar, para poder depois eu também entender o que foi esse caminho que Yeshua veio fazer. E em 2023, eu já estava num voto, eu e a minha esposa, já estávamos num voto desde 2022, se não me engano. 2022. Isso. Nós já estávamos em um voto, certo? Que para poder casarmos, para conseguirmos casar. E aí, já em julho de 2023, perdão, eu senti no meu coração que eu deveria fazer um outro voto, só que esse voto particular com o Eterno. Não cabe aqui dizer o que foi que eu fiz, ou qual foi o voto. Porém, eu fiz um voto com o Pai. Esse voto chama-se voto de Nazireu. Nazir, né, no caso, voto de Nazireu. Fiz o voto. O que é o voto de Nazireu? A palavra diz que você não vai consumir nada da vide, né, de uva, nenhum derivado. Que você não vai cortar o cabelo, nem fazer a barba no período, e que você também não pode chegar a nenhum tipo de caráter, né? Então, nem se for do pai, da mãe, dos filhos, e assim. Então, eu fiquei desde 2023 até sábado, ontem, no Shabat, com esse voto. Quando eu comecei a ler a palavra, pessoal, um pouco atrás, eu senti no meu coração, eu não tive influência de pastor, não tive influência de rabino, não tive influência de padre, nem influência do meu irmão que se converteu primeiro que eu, nem influência de ninguém. Somente do Eterno. Ele tocou no meu coração que eu deveria fazer aquilo, e eu fiz. E eu comecei a ler a palavra, comecei a ler o Antigo Testamento, como é chamado, comecei a ler o Novo Testamento, como é chamado. Não chama assim, mas é assim que é chamado, então eu vou falar assim para não dificultar muito. Então, eu comecei a ler e eu vi, e eu senti no meu coração que eu deveria guardar o Shabat, que é uma lei, uma das 10 leis, um dos 10 mandamentos. E que tudo que o Eterno fez é bom para nós, e que Ele não volta atrás de sua palavra. Isso aí eu sei que você vai concordar, pelo menos. Então eu queria compartilhar com vocês que eu fiz esse voto, que as coisas vieram mudando muito para mim, que em 2022, quando eu estava querendo guardar já o Shabat, eu pedi ao Eterno que Ele me ajudasse a guardar, que eu não queria prejudicar. No caso, eu estava ainda com a banda, então eu não queria prejudicar a banda pelo Shabat, que Ele me ajudasse, que Ele me desse uma luz, um discernimento, que eu queria guardar o sábado.
e eu não queria prejudicar. Então, aconteceu o que aconteceu, certo? Saí da banda, né? E encerrou aquele meu ciclo com eles ali. E tenho muito a agradecer. Que o Eterno abençoe imensamente a vida de cada um deles. Eu não tenho nenhuma mágoa, só pensamentos, só lembranças boas, né? Muito aprendizado. E tipo, dali foi se construindo essa vontade de querer guardar, de querer servir. Então eu fiz esse voto e a minha tentativa de querer sempre estar mais próximo, sempre estar vivendo mais ainda a vontade do Eterno, sempre estar tentando cumprir o que o Eterno quer, aumenta. No ano de 2023, eu e minha esposa fizemos uma promessa, além do voto que nós estávamos com o Eterno. Promessa não, uma oração do Shabat, para honra e glória do Eterno. Ela pegou e também começou a guardar o Shabat. Né? E aí foi que nós fizemos uma oração, certo? Foi até no início do Shabat, numa sexta-feira, que começa no pôr do sol de sexta. E vai ter o pôr do sol de sábado. E aí o que acontece? Nesse dia nós fizemos a oração, o pedido que nós fizemos foi que ele nos ajudasse a realizar o casamento, que era uma instituição criada por ele para unir o homem a uma mulher. Então, que ele nos ajudasse, que ele abençoasse. No domingo, né, pós-Shabat, domingo já de manhã, a minha mãe liga para minha esposa e fala de um acontecimento, de uma amiga dela que não tinha mais falado que não tinha mais entrado em contato com ela, não é que não tinha falado, que não tinha entrado em contato com ela. Parece que essa pessoa estava com problema de saúde, era o marido dela que estava com problema de saúde. E ela pegou e falou para minha mãe que tinha acontecido, que ela ia se casar agora, finalmente, com o marido, depois de 20 e poucos anos, agora que eles conseguiram se preparar para um casamento. E aí, que bacana. Minha mãe falou para ela, né? Poxa, legal, Deus abençoe e tal. E como é que vai ser o casamento? A gente vai ser um casamento comunitário, que vai ter ali na igreja mundial, né? Do apóstolo Valdomiro. Vai ser de graça, a pessoa não paga nada, basta levar certidão de nascimento e comprovante de residência, uma coisa assim. Aí minha mãe, quando ficou sabendo, ligou pra minha mulher: Isa, tal, aconteceu isso, e será que o Alexandre vai querer? Aí minha mulher, dona Volta, claro que nós vamos querer. E aí foi que minha mulher veio, me chamou, falou comigo, eu falei assim: rapaz, tranquilo, vamos logo. Então a gente já foi no dia seguinte, na segunda, para honra e glória do Eterno. Deu certo, nós demos entrada no casamento. Após isso, né, a gente estava se preparando porque a situação financeira não estava bacana. Então, após isso, nós do nada, a minha cunhada liga para minha esposa, e eu vinha conversando com ela, com minha mulher no carro, né? Eu falando com minha esposa, brincando com ela: rapaz, agora falta só a gente conseguir o teu vestido e o terno. Beleza. Aí minha cunhada liga para minha esposa, com certeza minha mãe deve ter falado, algum coisa tipo. E aí minha cunhada tem uma tia que ela aluga vestidos, né? Então ela emprestou o vestido para minha esposa e o vestido deu certo. Aí eu, poxa, maravilha, falta agora, eu vou só pegar o terno, alugar e fica tranquilo. O outro parente da minha cunhada, obrigado, Bruna, o Eterno te abençoe imensamente, e a tua família toda, ele entra em contato e fala que tem um terno. Eu fui lá e ele é menor do que eu, né? Um pouco menor, não é menor, mas um pouco menor. Então, tipo, mesmo assim o terno deu certo.
Nem para mais, nem para menos, certo? E aí, perfeito. Então, tipo, até nós também não tínhamos um local para passar uma lua de mel. E aí a pastora Ivone, Deus abençoe a pastora Ivone, nos deu aí uma diária no Hotel Ibis, se eu não me engano. Então, tipo, o Eterno programou tudo. Nós não gastamos um centavo. Tudo. Amigos, irmãos nos ajudaram, nos levaram, nos trouxeram. O Rafael veio buscar minha esposa. Um grande abraço, Rafael. Rômulo e Fernanda que nos levou até o hotel. Obrigado, Rômulo e Fernanda. Grande abraço. Tipo, muitas coisas foram acontecendo. Então, isso aqui não é nada do que eu tenho que fazer para agradar o Eterno. É um voto que eu fiz com ele e que eu estou cumprindo. Então, o voto de Nazir, quando ele se cumpre, você raspa toda a barba e você raspa todo o cabelo. Então, eu tirei todo o cabelo. Não ficou nada. Então é isso. Eu queria compartilhar com vocês esse testemunho. O Eterno me libertou. Não há nada que eu sinta mais vontade do que fazer a vontade dele. Tudo para a honra e glória dele, nada para mim. Eu não quero atenção para mim, eu não quero que o pessoal olhe, meu Deus, olha como ele... Não, não é isso. Eu quero que vocês entendam que somente ele é o caminho. Isso aqui não é loucura. Apesar que ele falou que iam nos chamar de loucos, que seríamos loucos aos olhos dos outros. Mas não é uma loucura. Quando eu faço para esse pessoal aí, tudo radical, não sei o quê. Cara, não é assim. Conheça o Eterno. Você não precisa de ninguém. Leia a Bíblia. Leia a palavra dele. Ele tem uma palavra para ti. Ele tem um conforto para ti. Você não está só. Nem no momento de choro, de lágrima, de depressão profunda, de tentativa de suicídio. Nada disso. Nada mais importa. Ninguém importa mais que o Eterno. O Eterno é o que você precisa para viver. Assim como o peixe precisa da água, nós precisamos do Eterno, do Criador. E Yeshua nos salvou. E Yeshua nos resgatou. E cabe a nós levarmos a palavra a outras pessoas. Eu fiz um canal no YouTube, o link está na descrição da minha bio. Lá eu falo da palavra. Não sou um teólogo, não sou nada, um acadêmico, mas eu estudo. Eu vou trazendo as verdades. O que está escrito, uma visão teológica, ou de igreja A, ou de igreja B, ou de igreja C. Não, eu leio a Bíblia, vou lá na fonte, vejo como é que estava, vejo quem era Yeshua. Yeshua era um judeu, um tzadik, que significa justo. Ele cumpria os mandamentos. Ele seguia o que estava escrito na palavra, o que está escrito na palavra. Não estou falando de ideias fora da palavra, estou falando do que está escrito na palavra. Muitas interpretações equivocadas eu vejo hoje pelo estudo. Pessoal, como é que tu enxergou isso? Porque eu li a Bíblia sem ninguém colocando nada na minha cabeça. O Eterno colocando. Então eu não estou aqui para poder vir mostrar que eu sou algo. Não. O que o Eterno faz de mudança. Baruch Hashem, hoje eu tenho um casamento sólido, abençoado por Ele. Minha família está cada vez mais forte. Eu espero que o Eterno ele toque no seu coração, que Ele te liberte das coisas que você tenha
absorvido desse mundo, essas músicas malditas, muita coisa ruim, gente. Tem muita coisa ruim. Carnaval, bebidas, drogas, pornografia. Então, vamos abrir os olhos, enxergar o que está escrito de verdade na palavra, estudar, ler, encontrar o que está escrito na fonte. Não existe ninguém no mundo melhor para você se espelhar do que Yeshua. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Que o Eterno abençoe você imensamente. Que Ele derrame as bênçãos sobre a tua vida. Que você tenha uma ótima semana. Que hoje, que é o primeiro dia da semana, Deus, Ele derrame uma bênção, que a tua semana vai ser toda boa. Que você seja liberto, que você encontre verdadeiramente Yeshua no seu coração e que Ele possa te libertar de você mesmo, porque nosso pior inimigo somos nós. Somos nós. Nosso pior inimigo somos nós. Shalom, que o Eterno abençoe você imensamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, e obrigado por me escutar até aqui. E é isso. Agora, sem nada, né? Sem nada aqui, externo, mas preenchido pelo amor que Yeshua tem por mim. Obrigado. Shalom.